Então, gente, deixa eu só apresentar aqui o Emerson para você. Então, o Emerson é professor da Universidade de Brasília, tá? Ele fez licenciatura em matemática, licenciatura e mestrado na UFG, tá? Universidade Federal de Goiás. Ele fez doutorado na UNB, hoje ele é professor adjunto na UNB, tá? Ele trabalha na grande área que ele trabalha é álgebra, tá? E ele é um especialista, né? A área dele de trabalho é teoria de grupos. Tá? Eu estou colando aqui do seu lado, tá, Emerson? Então, minha graduação é na UEG. Nossa, errei aqui. Graduação. Tá, eu errei. É isso. É o UEG, é verdade. O UEG. Universidade Estadual de Goiás, é verdade. Eu sabia, mas se confiar no texto, Emerson. Mas tá certinho aqui. É porque eu confundi mesmo. Tá? Então, o Emerson, ele tem aí, assim, mais de uma dezena de artigos publicados, né, nessa área de teoria de grupos, tá? Tem várias orientações de mestrado, né? Tem orientações de doutorados também na área. Então, o Emerson é um pesquisador ativo, né? E eu convidei o Emerson para participar dessa uma espécie de conversa, né, aqui com a gente, porque o que ele faz, assim, digamos assim, o nosso minicurso aqui digamos assim, que tá voltado aqui para a gente lidar com disciplinas e questões colocadas, assim, mais no nível mesmo de aprendizagem, né? A gente não está falando aqui de técnicas de pesquisa, né? Então, a parte do que o Emerson faz, certamente essas habilidades ou esses métodos de prova que a gente viu são coisas que ele usa, né? Mas certamente a pesquisa ela envolve muitas outras habilidades e geralmente assim os alunos começam a aprender no mestrado ou no doutorado, né? Então é bem interessante, né? Essa participação aqui do mestre. Agradeço demais o Emerson por participar aqui da gente, né, Emerson? É um prazer, o prazer foi meu. Tranquilo. Eu gosto, no fundo eu gosto de conversar às vezes sobre essas coisas. É interessante até para se conhecer melhor, né? As coisas que a gente faz sem consciência. Discussão dessa a gente, né, se enxerga. Legal, então eu separei aqui umas perguntas aqui para tipo, delinear aqui a nossa conversa, tá, gente? E aí a gente pode fazer uma dinâmica assim, ó. Eu acho que vocês podem, a qualquer momento, em qualquer ponto da conversa aqui, vocês podem mandar mensagem no Telegram, tá? Então, se qualquer coisa que for dito aqui, que vocês quiserem achar interessante, ou quiser fazer uma pergunta, vocês podem mandar mensagens aqui no Telegram, tá? Aí eu repasso aqui. E aí, no final, de repente, a gente pode abrir, né? Talvez para todos fazerem perguntas, assim. Eu acho que poderia ser uma boa dinâmica, né? Fazer assim, um pedaço assim, mais uma conversa de alguns temas, né? E depois abrir para vocês perguntarem mesmo, tá? Mas durante a conversa, vocês podem mandar mensagem aqui no Telegram que eu tô lendo, tá bom? Deixa eu... Estou com um monte de janela aqui aberta, Emerson. Então, eu lembro, essa é uma conversa que a gente teve há muito tempo, né? Que uma vez você tinha me dito isso e eu guardei ali, né? Que quando você está estudando algum assunto, né? Você fazer esse esforço de tentar guardar aquelas ideias, aquela demonstração, né, na memória, porque é sempre uma tentação, né? A gente leu alguma coisa e será que eu puxo o livro e colo uma prova? Existe, parece que eu tenho essa impressão que num dado momento você está ali na mesa
parece que a gente faz um cálculo assim, o que é mais rápido, o que é mais eficiente? Eu puxar da memória aqui as ideias e fazer um esboço de algum resultado que eu preciso, ou eu corro para a biblioteca e pego o livro lá e vou reler. Então, parece que eu tenho a impressão que a gente tem assim que tomar essa decisão, né, de se eu guardo aquilo, ou então o que eu devo guardar ali de mais importante. Então, assim, eu acho que tem essa... Quando a gente está falando aqui sempre do estudo individual, né? A gente está ali estudando, né, alguma coisa, e a gente tem essa ideia. Então, eu lembro que você dizia assim, não sei se você ainda lembra, né? Não sei se você também tem esse hábito, né? Parece que você tentava sempre guardar o máximo na memória, né? É, é bom comentar isso. Eu ainda faço isso, mas aí chega um ponto que começa a ser muitas, né, informações que você tem que lembrar, que você não começa a não, né, não ficar, não conseguir, né? Como eu sempre digo, o HD começa a falhar. Por exemplo, aqui você comentou que tem várias abas abertas. Eu estou estudando um problema atualmente com um aluno, né? E eu estou com umas sete, oito abas, né? De uma sequência de artigos, tentando ver meio que as origens desse problema. Eu repassei por elas e tal. Só que eu não, hora ou outra eu lembro, eu fico, nossa, será que isso realmente foi provado lá, né, nessa época? Eu tenho que voltar, né, em uma dessas abas aqui para revisar isso. Então, eu também estou tendo que recorrer a isso, sempre olhar no papel alguma coisa. Mas o que eu diria é o seguinte, eu acho que é o modo que eu estudo, né? Eu gosto de, por exemplo, aqui eu estou no quarto da minha filha, onde eu fico sempre estudando, e eu sempre gosto de desligar, né? Tipo assim, eu desligo o computador, sento, olho para cima e fico pensando, né? Alguma coisa assim, nos passos que eu tenho que fazer, alguma coisa assim. E nesse momento, você está sozinho, né? Esse momento você está sozinho. Então eu tenho que ficar, né, com essas algumas coisas na cabeça e tal para tentar chegar no que eu quero. E aí é um ponto interessante que eu destacar, né, só para a gente situar na conversa, que fazer uma matemática, um teorema, alguma coisa assim, eu penso que é você organizar uma ideia, você escrever um artigo, é você explicar para alguém, né, por que aquilo é verdade. Então você joga um problema, posso falar aqui, né, que eu estudo automorfismo, alguma coisa. Por que esses objetos, né? Vamos pensar assim, eu pego duas matrizes, por que essas matrizes comutam, alguma coisa assim. Então, você pode fazer a conta e isso dá certo, mas em geral, quando você quer fazer uma coisa mais abstrata, né? Tipo, por que se eu fizer o produto dessa matriz várias vezes, isso nunca dá zero? É uma coisa que não é a conta que vai responder. Você tem que ter um roteiro, digamos assim, lógico para explicar aquele fato matemático, né? Alguma coisa assim. E aí, para você explicar isso, você vai ter que organizar o seu pensamento, né? Você vai ter que pegar a definição é essa, eu quero, né, quero provar isso, então você vai ter que escrever um texto. Eu sempre penso assim, você tem que escrever um texto para convencer alguém de que aquilo que você está querendo é verdade, né? E um exemplo, vou citar um outro exemplo, que eu dava aula de geometria analítica, e eu sempre brincava com os alunos isso. Quando você tem um círculo, né, e uma reta, e aí quais são as possibilidades? Um círculo corta, né, a reta corta o círculo em 2 pontos, se ela estiver fora em nenhum, ou quando ela toca, as pessoas falam que só toca em um ponto, não é isso? E aí eu brincava com os alunos, eu falava, isso para mim não faz o menor sentido ela tocar só em um ponto. Como você me explicaria essa coisa? Como você provaria isso? Como você prova que uma reta, quando você for chegando perto do círculo, né, só vai tocar em um ponto? E aí é uma conversa bagunçada para os alunos, quando você está ali, né,
na geometria analítica. Porque o primeiro ponto é porque você tem que estar com as definições claras, né? Como você define uma reta? E aí eu já começava a pegar eles, né? Essa brincadeira, o que você define? O que é uma reta? O que é um círculo? Né? Como que você vai provar? Então você tem que me provar isso. Você acredita que só toque em um ponto? Então me prova, me convença. Mas o primeiro passo é você definir as coisas. E aí isso tem a ver com o que eu estou falando, porque como eu quero provar isso, nesse caso aqui, eu tenho que estar com as definições na cabeça, porque nos passos lógicos que eu estou pensando aqui para explicar para alguém, que é a forma como eu vejo isso, eu penso, provar significa que eu tenho que explicar isso para alguém. Então, eu tenho que explicar para o Silvio. Então, a definição é essa, a outra definição é essa. Se aproximar significa essa definição. Um ponto. O que é um ponto? A definição é essa. Então, encostar em um ponto significa... Será que fica 2 pontinhos lá encostado, né? Será que fica a reta lá cheia de pontinhos e fica os 2 pontos encostados ou fica um ponto em comum? Então você tem... então o que eu quero provar? É que os 2 pontos são bolinhas, tipo bolinha de sinuca e se tocam, ou são um em cima do outro? E aí né? Você tem que estar com muita coisa na cabeça. Então é nesse sentido que eu falo. Eu realmente tento guardar o máximo assim dos passos, onde eu quero chegar, as definições, o que eu posso usar, né? O que é aceitável usar. E aí, nesse sentido, aí você começa a elaborar na sua cabeça a explicação. E aí é onde eu gosto de pôr mais coisas na cabeça, porque facilita. Mas isso tem a ver com o modo como eu estudo, porque tem gente que vai escrevendo, né? Vai escrevendo no papel, vai explicando os passos no papel, aí olha lá, aqui a definição é essa. Olha, digamos assim, na internet. Eu te lembro, no mestrado, eu te vi estudando assim no sofá, tu pegava, tava assim só. Até um dia, minha namorada, na época, né, ela comentou assim, nossa, ele não escreve nada, ele fica só ali, eu lembro. Você ficava no sofá assim, folheando assim, realmente eu lembro de você, assim, né, estudando muito mais lendo do que anotando, né? Eu lembro. Minha mãe mesmo, meu filho também comenta às vezes. Eu tô deitado no sofá com a televisão desligada, é porque eu estou trabalhando. É estranho para as pessoas, mas quando eu vou para casa da minha mãe, eu estou deitado na rede, né? Eu estou pensando em como argumentar alguma coisa, né? Então eu estou lá, se eu tiver com a televisão ligada, o Netflix, aí não, aí provavelmente eu estou distraindo mesmo e tal. Aí se eu estou lá sem nada ligado ali, olhando para o tempo. Mas sabe o que a sua resposta me chamou a atenção? Ela me deu a impressão assim que parece que você divide esse processo, né? Digamos assim, o seu objetivo, né? Digamos assim, o produto final do seu trabalho é apresentar um teorema com uma demonstração, vamos supor, né? De algum resultado. Parece que você divide assim, quando você fala que tem uma parte de escrever, de convencer alguém, quer dizer que você, intuitivamente, você já meio que se convenceu de algum modo, né? Você já... É como se fosse 2 partes. Você consegue mais ou menos intuir, ou ter uma intuição de que tal coisa vale, e aí, digamos assim, ou por ter feito talvez vários casos particulares, ou porque isso se encaixa em algum contexto mais geral, que você conhece, não sei. Mas aí parece que tem 2 partes, né? Parece que você meio que já acredita que aquilo é verdade e já está, digamos assim, no segundo passo, né? Eu vou explicar agora direitinho por que isso vale. Mas ou pode acontecer também de você querer provar algo porque você não sabe se... Porque esse é o problema, né? Até falar aqui para os alunos, né? Tem pergunta aqui, eu vou passar já. Às vezes, o que acontece? Eu vejo assim, nos livros, tudo que está ali é verdadeiro. Então, quando te dá um exercício para você provar, você já sabe que é verdadeiro porque o autor falou que é verdadeiro. Mas o processo de pesquisa parece que você tem essa outra dificuldade, é que você não sabe se alguma coisa que você está afirmando é verdadeira ou não. A princípio, é como se tivesse que apostar em 2 cavalos, né? Você não sabe se aquilo é verdadeiro, porque se você fazer uma afirmação e já acreditar que ela é válida às cegas e tentar provar, se ela for falsa, você não vai conseguir provar nunca.
E você não tem como saber se você não está conseguindo provar porque ela é falsa ou se é porque você não está conseguindo. Então, parece que tem essa diferença, né, entre os enunciados do livro, do curso e quando você está pesquisando, né? Então, bom você comentar isso. O primeiro passo, eu sempre comento com os alunos, né? Quando você está resolvendo um problema no livro, mesmo que seja de demonstração ou coisa, ou alguma coisa, você já está, né? Você está em vantagem, porque o livro fala, prove que tal coisa é verdade. Então, e você vai, aquilo lá né? Alguém já pensou e tal. Você só tem que mostrar, né? Explicar por que aquilo é verdade. Mas na pesquisa, que num certo sentido é um ponto de angústia às vezes, você lança um problema, né? Ou você pode encontrar o problema em algum livro que alguém propôs e tal, e você não sabe se ele é verdadeiro. Então, aí você tem uma etapa que é o que eu chamo de tentar entender o problema. E isso é uma coisa, né? Você tem que tentar entender o problema. O que, né? O que entender. O caso que eu falei da reta, circunferência, essas coisas, é um exemplo bom para mim, né? Que eu gosto, porque pode parecer absurdo, mas uma reta tocar numa circunferência, eu imaginava os pontos como bolinhas de sinuca. E não, é um ponto em comum. Então, tentar entender o problema primeiro, para depois você, né, tentar ver se é verdadeiro ou falso. Eu peço licença só para mostrar aqui não sei se você vai conseguir ver a câmera aqui. Não dá Afasta para um pouquinho. Não... Enfim, é um papel cheio de rascunho aqui, né? Se você quiser tirar uma foto e mandar no WhatsApp, eu tento compartilhar, se você quiser. Então, é um problema que eu estou trabalhando e eu não sei se ele é verdadeiro ou falso. Então, eu brinco, né? Eu estava estudando com um amigo meu, Alex, eu brinco, não, nós estamos dando junto, durante 6 meses ou 1 ano, vamos tentar provar que é verdadeiro, né? E nos outros 1 ano ou 6 meses, vamos tentar provar que é falso. Porque você está no escuro, você não tem a menor ideia. E aí, só que aí acontece um fenômeno interessante, né? Quando você tenta, né, argumentar que é verdadeiro, porque veja bem, lembra que eu tenho que tentar explicar para alguém que é verdadeiro, né? E aí você vai vendo onde as coisas falham, onde não está valendo, onde o que você está falando não faz sentido, né? E aí você começa a falar, não, então pode ser que aqui tem um problema. E isso acontece também quando a pessoa acha que é verdadeiro, né? Por exemplo, eu brincava com os alunos, você tem um segmento de reta, não defini nada. Prova que tem infinitos pontos aí, né? E aí o aluno vai tentando argumentar, ou isso acontece na pesquisa, né? Ele acha que é verdadeiro, no meu caso, tem uma coisa que eu acho que é verdadeira, eu tenho certeza que é verdadeiro. Essa é a pior parte da matemática. Eu tenho certeza absoluta que é verdadeiro, mas aí quando eu explico na minha cabeça, continua verdadeiro, e quando eu escrevo no papel, ou quando quando eu estou explicando para outra pessoa, a outra pessoa destaca uma coisa que eu não tinha percebido. Aí caiu tudo por terra. Aquilo que eu tinha certeza que era verdadeiro era falso, porque eu tinha esquecido de levar em consideração uma coisa. Então, aí é uma situação frustrante. Então, isso acontece também. O que você falou, né? Às vezes você está no escuro, você tenta um tempo ver que é verdadeiro, outro que é falso. E aí, né, você está nesse jogo, mas às vezes acontece o contrário, você tem certeza que uma coisa é verdadeira, que você vai provar, e na tentativa ali, na escrita, você achou uma falha do seu pensamento. E aí acabou, né? Aí você fica triste, às vezes feliz, né? Porque você fala, não, agora eu entendo que é falso. Por exemplo, esse negócio de entre um segmento tem infinitos pontos, eu acho que isso é um axioma. Eu sempre brincava com os alunos, eu falo, você não vai conseguir provar porque é uma coisa aceita como verdade. É um axioma. Tem coisa que o aluno quer tentar provar que é um axioma. Você tem que aceitar aquilo como verdade para desenvolver a teoria. Então, ele acha que é verdade, né? Ele acha que é verdade e acha que vai conseguir provar, mas na verdade não é nenhum dos dois. Não é que é verdade, você assume como verdade. Igual o problema das retas paralelas, né? Meio que você assume
e que é verdade, não é verdade. Você está assumindo para desenvolver, né, as consequências daquele fato. Emerson, é como se a prova fosse estabelecer uma ponte, né? Entre onde um ponto você tem um ponto A, um ponto B, a prova ela faz uma ponte, né? Um caminho entre A e B. Isso. Acontece que, às vezes, você está dizendo assim, mas às vezes você não sabe nem quem é esse ponto A, né? Você está meio que tateando, né? Você está, digamos, o seu ponto A é a sua crença de que aquilo é verdade, se você não souber de onde, quais são as hipóteses que você tem que partir de algum lugar, né? Sim. Então, digamos assim, que a prova tem que ser um jogo assim, onde você tem o que você pode assumir, né? Isso. E onde você quer chegar. Que, caso contrário, você você pode não sair do lugar, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, já tem um tempinho. Deixa eu passar aqui para ver, aqui o que você acha. Então, aqui o Daniel, vou tentar entender a colocação. Aqui, sobre essa capacidade de generalização do problema que o professor está falando. Acho que lá para trás, quando você falou de generalização, isso é algo que pode ser construído ou há um quê de talento nato? Há uma construção dessa habilidade? Então, a pergunta aqui, conforme eu entendi, é exatamente o tema do nosso minicurso e da conversa, né? De quais são essas habilidades primeiro assim, né? Ele pergunta basicamente se essas habilidades de pesquisa matemática, se isso é um talento ou se isso é construído. É uma pergunta parece ingênua, eu acho assim, bem profunda aí, né? O que você acha, Emerson? Não, eu vou responder talvez no sentido do que eu falei, né? Talvez o jeito que eu estudo, alguma coisa assim. E primeiro eu vou dividir em duas partes, né? Primeira coisa, o que me ajuda assim, a estudar matemática, até eu conversei com você no começo, né? Que esse tipo de conversa me ajuda às vezes a me conhecer melhor. E isso me ajuda em como eu pesquiso, né? Eu tenho colegas que pesquisam de modo diferente, né? Colegas da UNB, que às vezes sentem em grupo, né? Em duas pessoas assim, e começa a discutir o problema no quadro e sai soluções e vai, né? E consegue aprofundar muito bem as coisas. Eu tinha uma dificuldade enorme nisso. Eu não sei por quê, mas eu preferiria, como você falou lá no começo, eu tinha que entrar muita coisa na minha cabeça, ficar lá dentro e eu pensar sozinho, amadurecer bem, para depois conseguir até, né, discutir alguma coisa mais profunda num quadro e tal. Mas tem colegas que têm um método deles, não, eles estão começando o problema e já vai pondo lá no quadro e vai discutindo em 3, 4 pessoas. E às vezes erra, né? Às vezes, a gente estava achando que a definição é essa, nossa, está tudo errado, vamos começar tudo de novo. E tem uma dinâmica de estudar muito diferente da minha. E nesse sentido também, eu, por exemplo, eu não sou muito, não gosto muito, por exemplo, da palestra, essas coisas, eu sou mais tímido, né? Uma conversa aqui informal, tudo bem, tá entre amigos, digamos assim. Mas eu sou muito mais tímido, eu sou uma pessoa tímida, eu me considero. Eu não gosto muito de muita gente, essas coisas me apavoram às vezes. Então, isso reflete na forma que eu estudo, né? Então, eu diria assim, não tem um padrão de estudar, né? Por isso que eu estou dividindo em 12 etapas, né? Esse padrão de como estudar, eu não consigo descrever, né? Tem pessoas que escrevem, tem que escrever, né, todas as definições lá do livro, escreve numa folha à parte e depois, né, trabalha ali com aquilo. Mesma coisa quando está estudando, sei lá, cálculo 1, integrais, tem que escrever todas as integrais e isso funciona bem, né? A pessoa desenvolve coisas muito avançadas em matemática, se dá muito bem. Eu tenho uma aluna de doutorado, eu tenho 4 alunos. Uma que antes de provar ela faz desenho, né? Ela desenha, quero isso, com setinhas, tipo um diagrama de uma empresa, né? Uma coisa que eu nunca conseguiria fazer. Ela faz tudo aquilo e é uma aluna muito boa, fantástica, consegue muitas coisas.
Tem outros que não gostam nem de ir no quadro me explicar, só quer conversar, né? Quer falar na conversa e tentar me convencer ali e não gosta de escrever. E também é bom aluno. Então, eu divido nessa parte. O modo de estudar e de alcançar bons resultados em matemática, eu não arrisco dizer que tem um padrão. Eu já vi de tudo. Já vi pessoas muito bem organizadas e muito desorganizadas, que são bons. Então, o método eu não consigo ver. A questão talvez de talento, uma coisa mais abstrata, né, de pessoa, né? Assim que seria a segunda parte da resposta. Eu acho que sim, tem pessoas que têm muito talento e, né, gênios aí que a gente não sabe por quê, né? E que consegue muito rápido, né? Pensa e conecta as coisas muito rápidas. Eu não sou assim, eu não me considero assim, mas coisas que me ajudou assim a me desenvolver um pouquinho na matemática foi começar a entender como a matemática funciona, entender que ela é uma coisa muito organizada. E isso é uma coisa que me assustou lá no verão que a gente fez junto, quando o professor definiu números reais. Foi um dos momentos que eu mais gostei, assim, que eu comecei a gostar da matemática, definir os números reais. Os números reais são os números reais, isso não se define, né? Mas ele tinha que definir, colocar um monte de coisa muito bem organizada para concluir, definir aquela coisa. E aí foi onde caiu mais ou menos a ficha para mim, né? Essa questão de si, somente si, você sabe que eu tinha problemas com isso, né? Eu vou comentar aqui com os alunos numa prova, né? Numa prova do verão, né? Tinha uma pergunta, prove tal teorema. Meus colegas ainda brincam comigo. Eu demonstrei o teorema. Eu lembro, é o trio de Bora Lebego, né? Isso, eu demonstrei o teorema e enunciei errado. Eu lembro. O professor cortou o ponto do enunciado, que estava enunciado errado, mas a prova estava certa. Claro que eu tinha decorado muitos passos da prova, mas isso mostra que eu não entendia o que eu estava escrevendo. Eu escrevi uma coisa, mas aquela coisa organizada eu não conseguia expressar ali no teorema. Por que estou querendo dizer isso? Porque eu acho que isso se desenvolve, né? Você começar a tomar atenção, olha, definição. Isso daqui, eu tenho que trabalhar essa definição para chegar numa coisa. Eu acho que isso se desenvolve. Eu acho que é possível aumentar essas habilidades. Mesma coisa em contas, né? Fazer contas. Eu sei que fazer contas ajuda você a melhorar em fazer contas. Foi difícil para eu assumir isso, que eu não gosto de escrever muito no papel, mas eu aprendi isso às duras penas, que você tem que fazer exercício. No mestrado, doutorado, tem que pegar uma folha, igual eu estou aqui. Eu queria mostrar para você, pegar uma folha e escrever, rascunhar, fazer um monte de conta. Isso eu não sei explicar porquê, a psicologia da coisa, mas isso te ajuda a desenvolver o pensamento. Seu pensamento fica mais organizado, né? Isso que eu queria dizer. Então, tem vários aspectos assim que eu acredito que dá para desenvolver, sim. E é a prática. E a única coisa que eu percebi que ajuda, assim, que quando não é uma pessoa muito talentosa, é a prática, né? A prática de você demonstrar um teorema é a prática de você explicar para alguém uma coisa de forma muito bem organizada. Tem que definir. Estamos falando disso. A definição é essa. Queremos chegar aqui, então vamos esses passos aqui, né? Suponha que isso. Então, a prática, eu colocaria que quando, né, não se é um gênio, no meu caso, praticar muito me ajudou bastante nesse sentido. Eu não sei se eu respondi, mas essas são minhas duas partes, né, que eu responderia. Bom, para mim aqui você respondeu assim até mais, né? Deixa o Daniel responder aqui no. O Daniel achou aqui da resposta, se está satisfeito, ou quer mais algum complemento, Daniel? Eu vou complementar uma coisa que é coisa de professor, né? Você e eu, a gente já estuda matemática há mais de 12, 15 anos, né? Graduação, mestrado, doutorado. Então, é 15 anos de prática. O aluno e a matemática tem essa coisa mais dura, né? Às vezes você não entende uma coisa porque você só está tentando há 6 meses. O espaço de tempo que um aluno pensa é muito pequeno para a gente. O aluno tentar um problema
de um livro por 3 meses ou 4 meses e não conseguir se frustrar, para mim não faz o menor sentido. É muito pouco tempo, né? Às vezes eu sei que a disciplina não vai esperar isso, o professor vai dar prova, vai te reprovar talvez, mas falando do ponto de vista de matemática, é muito pouco tempo você praticar, né? Amadurecer as ideias, às vezes é mais tempo. Eu lembro eu tentei, quando eu era na graduação, muito jovem, a 3 elevado a alguma potência, 3 elevado a 8, alguma coisa, pode ser igual a 5 elevado a alguma potência? Isso é um teorema básico da aritmética que não, potências de primos não podem ser iguais. Mas eu não conhecia esse teorema da aritmética. O teorema fundamental da aritmética, né? Eu tentei provar isso e não consegui. Essa é a parte melhor. Eu não, fiquei vários tempos lá nos primeiros anos de matemática e não consegui, mas isso me deu a habilidade de entender vários fenômenos ali, né? A tentativa de você resolver um problema, ela também é válida, né? A tentativa é um esforço válido. Conseguir é bom, mas a tentativa séria é muito válida. Nossa, você trouxe tantos pontos aqui que interessantes, porque aí eu até fiquei pensando no seguinte, né? Quando você falou do que, né, no seu trabalho, né, na pesquisa, é natural você tentar um problema durante meses, né, 6 meses ou um ano, eu acredito que até mais, né? Você pode ter, eu acredito que você deva ter uma coleção de problemas aí que você vai pensando, né, ao longo do ano, alguma coisa assim. E aí o que acontece? Eu tenho a percepção de que esse é assim, se a gente olhar para nossa, parece que isso é o contrário do que é dado nos programas, né? Porque nas disciplinas, você, assim, as características do que a gente cobra nas disciplinas, elas parecem que estão na contramão, as habilidades que a gente às vezes cobra dos alunos, os comportamentos que a gente espera dos alunos nas disciplinas regulares, elas parecem estar na contramão, às vezes, dessas habilidades e comportamentos no mundo da pesquisa. Porque, justamente, na disciplina, você tem um tempo, o fator tempo. Então, você vai ali, coloca o aluno para fazer uma prova ali, e é só algumas horas, né? E você tem um tempo para fechar a disciplina, que pode ser, digamos, 3 meses, né? Em média, 4. Então, o aluno está sempre assim, correndo contra o tempo. Ele está sempre assim, digamos assim, ele é induzido à superficialidade. Ele não tem tempo de ficar pensando num problema 1 semana, 2, 3, porque tem uma lista enorme de coisas para ele fazer. E se esses problemas ele nunca fez, de fato, para ele é um problema. Tão difícil quanto um problema seria um de pesquisa, por assim dizer, né? Se ele não sabe nada sobre aquela lista, digamos assim, se está muito longe, os pré-requisitos que ele tem naquele momento estão muito longe daqueles exercícios que estão ali no programa, a dificuldade para ele é muito grande, porque ele teria que fazer esse passo a passo de exploração, como você falou, né? De explorar, tentar, errar. E realmente, nas disciplinas, o tempo é uma coisa assim, que está sempre contra o aluno, né? Então, parece assim que é como se fosse 2 mundos diferentes, né? O mundo de fazer disciplina, de fazer prova, passar de ano, né? E o mundo de realmente estudar matemática, como você está falando, assim, com a vontade, um desejo de conhecer, de saber se aquilo é verdade, de formular as suas hipóteses, de amadurecer as ideias, né? Parece que isso aí não tem como ser trabalhado na disciplina regular, parece ser incompatível às vezes, não? Eu já respondi isso em alguns casos. Os alunos têm azar, né? Eu sou muito feliz nesse ponto que eu já ultrapassei, né? Eu estou na parte que eu estudo o problema que eu gosto e tal, mas eu me lembro muito bem de como eu era aluno, né? E tem isso, a pressão do tempo para você fazer provas e tal. Você tem que aprender aquela coisa naquele determinado tempo. Isso é um fato da realidade e a gente não vai conseguir mudar, né? Mas o que eu destaco assim para meus alunos às vezes é que isso é verdade, né? Você vai ter que saber jogar esse jogo, né? E você vai ter que fazer disciplinas e tal, aprender naquele tempo. Mas eu não sei,
não é tudo que a matemática é, essa questão das disciplinas, é porque você tem essa burocracia, né? Você tem que completar o curso e tal. E é por isso que eu falo assim, eu não julgo o aluno, né? Eu tenho vários exemplos disso, o aluno está ruim na disciplina, alguma coisa assim. Eu não vejo muito isso. Algumas outras atitudes, né, de estudar sério e tal, para mim são mais importantes, né, às vezes. Mas, enfim, isso é uma questão de cada professor. Mas eu destaco também, mesmo essa pressão do ensino é válido, o que eu diria é válido. Você não pode ficar o tempo para sempre tentando aprender cálculo 1, o cálculo 2, porque não funciona assim. Tem que delimitar um tempo para você marcar o ritmo, né? Pode não ser perfeito, mas isso é válido, né? Eu acho que os alunos têm que se esforçar para ir bem nas disciplinas e tal, porque é válido. É um sistema imperfeito, eu concordo, muito distante da pesquisa, mas é válido e te ajuda depois. Eu vou citar um exemplo aqui que não está na minha cabeça e eu vou ter que citar, que não tem muito a ver com matemática, mas tem, que é quando eu terminei a graduação, mestrado, doutorado e tal, eu comecei a trabalhar e eu sou servidor público e começou aquele negócio de aposentadoria, o governo cortou nossa aposentadoria e, e aí disseram, você tem que se virar, né, para você entender como você vai investir seu dinheiro e tal. E é um tema que, por que eu falo isso? Essa questão de cuidar do seu dinheiro, aposentadoria, pode parecer que não tem nada a ver, mas a habilidade de estudar me ajudou nesse ponto, porque eu não tinha ninguém para me ensinar essas coisas. Você tem que sentar e estudar, né? Então, por exemplo, o fato de você aprender a estudar cálculo 1, cálculo 2 ali, meio que de uma forma pressionada, né? Esse ritmo, isso vai te ajudar em algumas coisas. Forçar a estudar é uma coisa que eu aposto muito nisso. Vai te ajudar, mesmo que às vezes você fala, não entendi bem, mas tenho que ir para a prova e tal. Mas isso ajuda bastante. Eu estou citando esse exemplo que é um momento que eu sempre brinco. É o momento que eu mais tive que estudar sério, né? Porque era a minha vida que estava em jogo. Tipo, eu comecei a perceber que eu não ganho bem e não vou ficar nunca milionário e tal, e aí você tem um mundo bagunçado, que é uma coisa de investimentos, tudo isso é bagunçado, ninguém entende nada. Os YouTubers tentam te convencer algumas coisas, mas nem eles Muita entendem. propaganda, né? Muita ilusão sendo vendida, né? E aí você tem que pegar as habilidades que você desenvolveu, né? Sentar, né, tentar entender um problema. Qual é o problema, né? Quanto eu preciso, né, o que eu preciso fazer, organizar as ideias aqui para tentar desenvolver. Eu destaco isso porque para mim foi importante. Uhum. E as habilidades da graduação me ajudou nesse ponto não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu sei que é um sistema imperfeito, mas é o que nós temos de melhor, né, digamos assim, né? Uhum. Você ter essas disciplinas e forçar o aluno a estudar e tal. É Uhum. muito isso. Enfim. Não eu concordo totalmente. Só Mas até eu sou porque mais feliz. Eu diria assim, eu sou mais feliz tem agora. mais liberdade, né? Pode estudar a qualquer momento. Porque a formação básica, né? Ela sem essa formação básica que você adquire lá na graduação, não seria possível depois você entrar no mundo da pesquisa, né? Deixa eu ler mais uma pergunta aqui, Emerson. É da Luciene, ó. Muito interessante essa fala do professor. Foi muito frustrante o começo do curso e depois de 2 anos que consegui começar a compreender conceitos apresentados lá no início. Eu acho que eu talvez possa até fazer algum comentário aqui, até baseado mesmo no que o Emerson falou, né? Que é você, num dado momento, o Emerson falou assim de lidar com as frustrações, né? Na pesquisa, de às vezes, penso eu, o tempo, né? Às vezes não sair, né? No momento que você quer, às vezes, né? Pode demorar mais tempo, né? Você não tem talvez um controle tão grande. Mas eu percebi isso também quando eu fiz o doutorado, que parece que um grande desafio ali era saber lidar com a frustração, assim, de não ter aquele progresso visível. Porque parece que quando você faz cursos,
existe um fluxo, assim, você sente que está aprendendo coisas, assim, digamos assim, existe uma... Você faz as provas, você aprende novos teoremas, parece que tem um fluxo assim mais organizado, né? Assim, você sente, digamos assim, um progresso mais linear, né? E às vezes eu sentia ali que, se debatendo ali para resolver o problema, né? Parece que é como um carro patinando, né? De ficar várias semanas ou vários meses e às vezes não conseguir nenhum progresso visível. Eu lembro que isso era uma angústia muito grande, assim. E realmente, e aí eu acho que até conversando eu conversei lá no departamento, né, com alguns colegas, assim, e aí eu percebi que, assim, que era natural, que saber lidar com essa angústia fazia parte do processo. Porque realmente, quando você está tentando estudar alguma coisa, digamos, mais nova para você, né, que não tem ninguém te ensinando, é isso, você está mais ou menos assim, meio que livre para tentar, boa parte das coisas que você vai tentar não vai dar certo, né? Então você tem que acostumar com essas, digamos assim, essa falta de progresso visível, né? Que às vezes, assim, do nada, assim, parece que essas tentativas não estão dando frutos, mas eu tive a impressão, assim, que em dado momento elas se condensam de uma forma que você não sabe exatamente como é, mas puf, você tem alguma ideia ali que parece que dá um salto, assim, né? Aí eu entendi aqui que a Luciene está, assim, essa eu diria assim que é uma parte da resposta da Luciene, mas mais voltada na pesquisa. Mas o que ela diz é sobre o curso, de demorar a entender. Luciene, eu tenho uma descrição que eu li num artigo do matemático, não é ter esse tal. Ele estabelece assim três níveis assim da formação matemática, né? Então ele fala assim do nível pré-rigoroso, do nível rigoroso e do nível pós-rigoroso. Ou seja, você tem então o centro assim, o conceito central é o rigor, quer dizer, você se acostumar a ter adquirir essa habilidade, essa fluência de você entender os símbolos, né? Matemática, a linguagem, entender a provar, entender a lei. Digamos assim, existe um arsenal de métodos formais, né, que você tem que aprender, que seria equivalente, sei lá, a qualquer prática, né? Você tocar piano, seja, existe assim ou jogar bola, existe ali as habilidades básicas, né, que ele tem que dominar ter o domínio da bola, dominar o espaço, os movimentos básicos. Então, assim, parece que a gente poderia pegar esses níveis e meio que colocar eles assim mesmo no ensino, né? Esse nível do rigor, de você aprender a demonstrar as coisas, está meio que na graduação. Então, há uma transição, quando você está antes da graduação, você está no nível do pré-rigor. Ou seja, o nível do pré-rigor é aquele nível onde você faz mais contas, sem muito se preocupar em provar as coisas, né? No ensino médio, você não tem assim uma preocupação de provar rigorosamente, mas é mais voltado para o cálculo, né? Você fazer cálculo, resolver exercícios e assim. Na graduação, vamos falar da licenciatura em matemática, você já, que é o curso que você faz, né? Você já é introduzido nesse mundo, digamos assim, mais formal, das definições formais, teoremas, provas. Então, há um salto muito grande. Então, eu vejo assim que realmente leva um certo tempo para o aluno fazer essa transição, porque as habilidades que é cobrada lá na faculdade são diferentes mesmo, né? E geralmente eu tenho a impressão que isso começa lá no cálculo, né? Quando entra o conceito de infinito, né? E aí fica mais difícil, né? Parece que a matemática do ensino médio é mais estática, né? E aí as habilidades, uma parte aqui do que o Emerson está expondo aqui já seria do pós-rigor, né? Que seria já mais habilidades de pesquisa. Que seria assim, você novamente, às vezes eu até, talvez pode ser até um tema aí, uma pergunta ou uma colocação para o Emerson pensar, né? Se na verdade também, assim, se um excesso de rigor, pensando agora no aluno que já dominou o nível 2 do rigor, aquele aluno assim que
ele quer provar tudo, ele quer saber tudo nos detalhes, ele quer assim, digamos, ter aquele perfeccionismo, ele só aceita as coisas provadas. De algum modo também, Emerson, isso pode ser pode atrapalhar, digamos, nessa passagem do nível do pós-rigor, assim, digamos, você tem que explorar mais a sua intuição. Aí você vai ler um artigo, às vezes não é como ler um livro, que agora ali está mais, não está às vezes tão bem escrito, às vezes a exposição do assunto não está tão completa como num livro. Assim, não sei se você já pensou sobre isso, ou passou, ou observou isso de algum modo, né? Se um aluno que é muito formal, se assim, o excesso de rigor, assim, né? Se isso pode atrapalhar, digamos, ao aluno explorar mais a sua intuição. Já seria um passo mais adiante, né? Digamos, um aluno que já domina esses métodos de prova, alguma coisa assim. Não sei se faz sentido essa pergunta, essa colocação. Se não fizer também, você fala aí. O exemplo que eu dou é igual eu oriento 4 alunos de doutorado, totalmente diferentes, e uma coisa que eu tenho que convencê-lo às vezes, né, alguns alunos, é que como se diz, ele está tentando ler um artigo, ler uma coisa, e ele quer todos os mínimos detalhes. Ele quer entender todos os mínimos detalhes. E eu digo, não, calma. Assim você não vai conseguir avançar. Às vezes você vai ter que acreditar nisso, né? Obviamente foi feito por pessoas sérias, ou acreditar em mim, né? Que sou orientador, eu falo, não, isso daí é verdade. Não se apega a esse detalhe, use isso, né? Que é o fato de imitar, que eu sempre falo. Você vai tentar imitar, né? Mesmo sem entender todos os detalhes. Você vai imitar, pega isso, usa aqui, usa ali, usa aqui, mas eu sei que lá no futuro isso vai voltar e clarear na sua mente, né? Igual tem uma aluna que está começando agora, eu falo, não, pega esse artigo, leia, né? Pega a técnica que ele está usando e aplica nesse contexto. E ela fala, mas esse passo aqui, não sei o quê. Não, aplica, imita. Você está na fase de imitar. Daqui a 6 meses, 1 ano, a gente conversa de novo e tudo vai estar claro para você. É o que eu sempre brinco, meu orientador também falava, né? Você tem que imitar, né? Você tem que não se apegar muito ao rigor, às vezes, né? Claro que nesse caso tem alguém mais experiente por trás, né? E aí você está numa fase de imitar, você é aluno ainda. Então, e você tem que confiar, né, no caso, confiar que isso no futuro vai te trazer benefícios. E eu não sei se eu deveria falar isso, né, porque seus alunos estão aqui. Pode falar qualquer coisa que você quiser, mas isso aqui nós estamos em casa, literalmente. Mas eu... E eles estão grandinhos, eles aguentam, pode arrochar aí. Não, é porque eu falo assim, eu sou pragmático, né? Eu, por exemplo, quando eu fiz o curso de álgebra linear, eu dou aula de álgebra linear, dou aula de álgebra, né, matrizes, mudança de base, o que era depois? Era mudança de base, umas coisas, não sei se eles viram já, matriz, álgebra linear, matriz Eu acho que conjugada. alguns já devem ter visto. Eu não entendia nada. Não fazia o menor sentido aquilo para mim. Nada. Não faz sentido, não fazia. Mas por isso que eu estou querendo falar, eu sou pragmático, eu jogo o jogo, né? Você tem, o professor diz, pegue isso daqui e tal. EDO também foi outro desespero total, não sei se eles viram equações diferenciais, mas os primeiros meses de equações diferenciais até a primeira prova, que eu tirei 0, eu tirei 0 porque eu usei a fórmula errada. Eu não entendia nada, e aí o professor, né, te dava um roteiro, eu aplicava, né? Mas não fazia muito sentido, eu aplicava. E em EDO eu tive azar porque eu apliquei errado. Era para usar uma fórmula para resolver e eu usei a fórmula errada, zerei a primeira prova, só que eram 4 provas, né? Era anual. Mas eu falo isso, eu confesso isso, eu só fui pragmático em muitos aspectos, eu sou ainda. Eu tenho na minha mente que estudar de forma séria é importante, mas eu já aprendi isso muito cedo, que às vezes você vai ter que aceitar algumas coisas, jogar o jogo ali, né? Acreditar, num certo sentido, e acreditar que a imitação, né, de que é importante, né? Você vai usar essa fórmula, né? Jogar ali, sai um resultado e tal.
Eu confesso, eu já fiz isso, mas eu sempre fiz de forma consciente, né? Eu não fiz de forma de dizer, estou fazendo isso e foda-se, digamos assim. Não, não era assim. Eu tinha consciência que não estava claro na minha cabeça, que em algum momento eu teria que, né? Mas eu sempre falo isso meus alunos de doutorado também, que é o que você está falando. Olha, você está meio perdido no rigor aí e tal, continue, avance, use essas coisas, vai avançando nos estudos, sua cabeça vai amadurecer, né? Eu não sei por quê, como você disse, né? A gente não sabe por quê, mas chega um momento que as coisas ficam mais claras, igual a aluna comentou aí, né? Que lá no meio do curso começou a entender coisas do começo. Isso é perfeitamente normal, né? Tem alunos que entendem, né? Logo no começo entende coisas do começo. Eu brinco com meus alunos, eu dou aula para o bacharelado também em matemática, e lá em álgebra linear eles estão entendendo tudo. Eles estão entendendo matriz inversa, mudança de base, eles estão entendendo tudo. E eu falo, como vocês entendem isso? Eu não entendia nada. Eu estou dando aula para vocês aqui, mas eu sei que na época eu não entendia nada. Eu brinco assim com eles. E a maioria está entendendo, ou seja, eles estão mais evoluídos do que eu era, né? Mas, enfim, e aí eu sempre aposto nisso, passar muitos exercícios e tal, porque eu sei que existe esse amadurecimento matemático, né? Então, isso que eu diria do que você comentou, né? Eu acho que em algum momento você vai ter que, né, você está, né, no caso, como aluno ainda, dá para você dar fugir um pouquinho de tanto rigor e tentar avançar nos estudos, né? Aceitar algumas coisas. Não, é interessante até porque, às vezes, nas palestras, né, eu tenho essa impressão que, naquelas palestras que a gente assistia, que eu assistia ali na UNB, né, às sextas-feiras, né, quando os especialistas estão falando, né, às vezes eles usam uma linguagem, às vezes até coloquial, assim, meio sem rigor, parece, né, para quem está de fora, meio desleixado às vezes, mas é porque eles estão se entendendo, eles têm uma intuição, às vezes, tão grande sobre o assunto, que não é necessário que eles, eu tinha essa impressão, né, que eles definam assim rigorosamente, eles vão assim, digamos, é como se eles estivessem já usando uma linguagem já assim, é como se eles pulassem a parte do rigor e voltassem assim, né, para a linguagem mais coloquial, porque para eles já cada qual já é até assim um pouco as coisas do início, né? Como cada um já sabe as definições formais do objeto, parece que eles têm liberdade para, digamos assim, entre aspas, falar de qualquer jeito um para o outro, porque sabe que o outro vai entender, né? Eles podem, digamos assim, logo atacar na intuição e mais nas ideias intuitivas ali, né? Então, eu lembro até um comentário de um colega nosso do mestrado, né? Ele foi na época lá, ele foi fazer um sanduíche na universidade, aí ele começou a conversar com o Maurício Peixoto, né? Que morreu até. O Maurício Peixoto é um dos grandes aí matemáticos na área de sistemas dinâmicos no Brasil, né? Eu acho que sim, equações diferenciais, né? E aí eu conversando com esse nosso colega, eu falei, e aí, o que você achou do matemático lá? Ele falou, ele vai falando assim de matemática, como quem fala assim de banana, de frutas na feira. A impressão que eu tenho é que ele nem sabe matemática. Então, assim, eu fiquei guardando aquilo na memória, eu fiquei pensando assim, na hora ele falou isso, eu nem pensei nada, mas aí depois eu fui pensando, não, é que na verdade o matemático domina tanto o assunto dele, né, que ele fala como se falando, é tão natural que para ele os objetos que são muito abstratos para os iniciantes já são como banana e maçã na feira, né? É o nível pós-rigor, né? Exatamente. Não, isso acontece mesmo. Isso eu já percebi que a gente às vezes chega num ponto que tem coisas que tá tão natural para a gente, igual a gente pensar, sei lá, adição, subtração, coisas bem básicas. Só que é porque você lida, igual eu falei no começo, já faz 10, 15 anos que você lida com aquele objeto, né, estudando, e isso vai ficando tão natural que é até estranho, né? Às vezes é estranho. A gente está meio que já. Eu pensei, a gente não vai estender muito aqui, não. Eu pensei numa conversa assim mesmo de no máximo 1 hora, né? Senão os alunos começam a cansar, né? A gente também. Eu vou ler mas está muito bom. Eu aqui, por mim aqui, a gente pode ficar até amanhã.
Mas tem uma pergunta aqui do Daniel. Se alguém quiser fazer mais uma, pode mandar aí, gente. Mas a gente já está meio que já quase que caminhando por fim aqui. E depois, no final, tem mais uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Emerson, que é muito bom para vocês, né? Que é sobre assim, o horário, o tempo de estudo, mas parei um pouquinho, mas essa aqui é para depois dessa aqui que o Daniel perguntou aqui. Só de curiosidade, então, um professor comentou sobre a matemática ser como um quarto escuro. Você inicialmente vai tateando, tropeçando em tudo. Depois de certo tempo, você, mesmo não enxergando, consegue se deslocar sem tropeços. Finalmente, tudo se esclarece e o ambiente se torna iluminado. Essa é uma colocação bem interessante. Eu, particularmente, gostei muito desse comentário. Daniel, sabe que esse comentário não foi feito pelo aquele... você viu isso em um documentário daquele matemático que resolveu o teorema de Fermat? Como é que é o nome dele, Emerson? Você lembra? John Wiles? Andrew Wiles, né? Eu acho que o Andrew Wiles, numa entrevista para um documentário da BBC, falou isso aí que você escreveu. Eu não sei se você leu nesse livro não sei se você leu isso aí naquele livro, O Último Teorema de Fermat. Mas você inicialmente vai tateando, tropeçando em tudo. Depois de certo tempo, você mesmo não enxergando consegue se deslocar. Deixa eu ver o que eu acho disso daí, que eu acho que eu já tinha ouvido, eu já tinha lido isso. Se o Emerson quiser complementar daí, porque eu acho até que o Emerson já meio que falou sobre várias. Eu acho que a interpretação dessa fala do professor eu acho que está muito. Eu acho que aqui está falando sobre pesquisa. Sim, sobre modalidade de desafios. Você inicialmente está tropeçando em tudo, depois de certo tempo você. Então, eu acho assim que, às vezes, o que acontece? Até porque esse é um erro que eu mesmo cometo, e eu tento, assim, não cometer, e é difícil, às vezes, você sair dele, que é assim. Às vezes, tão acostumado a resolver exercício de livro, né? Você, às vezes, já pega um enunciado e, antes de tentar entender o enunciado, você já parte logo para querer demonstrar diretamente. Você já quer achar uma prova, você quer achar uma prova. E, às vezes, o processo de você... E, às vezes, você se frustra e não consegue, né? Falando assim, mesmo de um exercício um pouco mais difícil de um livro. E aí, na verdade, o que você deveria fazer ali? Você deveria, às vezes, começar dando um exemplo. Isso é um teorema, um exercício que geralmente é para provar algum teorema abstrato sobre algum objeto mais geral. Geralmente, os teoremas de matemática, eles são os mais gerais possíveis. Geralmente, eles são formulados para ser os mais gerais possíveis, né, dentro do que o autor consegue. Então, o primeiro passo, talvez, você testar com alguns valores numéricos. Será que eu entendi isso aqui? Você testa com alguns valores. Aí depois você acha algum caso particular, mais fácil que você entenda, que você já conheça, né? Você explora com um caso mais particular. Ou talvez você dá uma olhadinha nas hipóteses. Será que eu entendo por que essas hipóteses funcionam? Mas se eu tirar uma dessas hipóteses, onde é que falha? Então, às vezes, o que falta, às vezes, é a exploração do problema. E a gente está tão acostumado a querer entregar alguma coisa para o professor, que está lá cobrando, ou é uma prova que o tempo vai acabar, que você não explora o problema, assim, você não faz toda aquela etapa de entendimento do problema, que é a etapa natural que a pessoa que elaborou o problema ela fez. Todos que pesquisaram fizeram. Eles nunca, assim, como eu vejo, né, assim, a pessoa não acorda assim com um resultado abstrato na cabeça, ela vai passo a passo. Então, é como assim, se a pessoa que escreveu o teorema, ela subiu e puxou a escada. Aí você chega lá, o teorema está lá no teto, né? E você olha, não vê a escada, e aí você fica ali tentando pular para pegar e não consegue. Não, peraí, você tem que pegar uns tijolos, né? E ir juntando aqui, e ir subindo até toda uma etapa para chegar no entendimento do problema, e você, às vezes, você quer pular essa etapa com um insight assim, de gênio, né? Porque, às vezes, também, até aquela pergunta que o
aquela coisa do gênio que o Daniel colocou, né? Eu acho também que é bom tomar cuidado com tipo, com a propaganda da mídia, né? Ela sempre retrata os matemáticos, os cientistas, assim, como aquele negócio do gênio, assim, que digamos, já nasce pronto, que faz tudo assim, tem a ideia genial, nunca se é mostrado, né? O trabalho duro, né? Que a pessoa teve para chegar, os erros, né? Que ele tentou, não conseguiu. Tudo vai para debaixo do tapete, assim, a parte mais visível desde fora é só, digamos assim, aquele resultado pronto, né? Que a pessoa fez, mas todo aquele trabalho de tentativa e erro não aparece. Se, digamos assim, o matemático fosse, para cada teorema que ele provou, se fosse anexar, grampear as folhas de rascunho, né, que ele usou para fazer, daria pelo menos, às vezes, umas 5 páginas ali do lado, né, que você não vê, né? Então, digamos assim, que você está vendo só o topo do iceberg, né, que é a parte bonitinha e bem escrita, e não está vendo ali a parte toda, né, toda a base aí do iceberg que está mergulhado na água, né, que é o trabalho duro de tentativa e erro, né? E eu não estou dizendo que os matemáticos deveriam anexar esses rascunhos, não, porque quando está bonitinho e bem feito já é difícil de ler, imagine se você tivesse que ler os rascunhos dele, né? Eu vejo um pouco assim, Emerson, um pouco o que ele está falando aí. Não, eu acrescentaria, eu concordo com a frase. Eu conheço essa frase e eu até me assusto, né? O tanto que ela é verdade. Quando eu estou pesquisando alguma coisa e você começa a estudar uma coisa, você não entende nada, como eu citei, né? Às vezes você não entende nem o problema. Quanto mais pensar se é verdadeiro ou falso, você não está entendendo nem o problema direito. E aí você vai trabalhando, você vai tentando entender o problema, supondo coisas, né? Supõe uma coisa, supõe outra, e você vai evoluindo de uma forma que tudo fica claro, né? Eu citaria, minha filha deve estar brigando com o irmão, né? Mas eu citaria, por exemplo, até, por exemplo, cálculo 1, né? No começo você tem que decorar todas as tabelas de integrais e tal, sei lá. Mas depois aquilo é natural, você consegue usar né? Você consegue usar de forma mais clara e tal. Que é o que eu vejo que é quando você passa essa etapa, né, de tatear as coisas, depois você consegue se movimentar muito fácil naquele ambiente, né? Você vê um problema, você já sabe o que eu preciso fazer, né? No começo você não sabe, mas depois, esse problema é de máximo, pronto, eu vou usar a derivada, né? Se tudo satisfaz, você já está é o seu ambiente. Eu, por exemplo, faz 5 anos, acho que eu não dou aula de cálculo 1. Se eu voltar a dar aula de cálculo 1, eu vou estar um pouquinho no escuro de novo. Eu vou ter que voltar a fazer alguns exercícios e tal, porque, né? Alguma coisa você não sabe mais como lidar com aquele, você não sabe onde está aquele objeto, né? Se fosse fazer a metáfora, né? Você pode tomar uma canelada ali, porque você já esqueceu, às vezes, um truque, né? Você esqueceu o truque por trás de alguma coisa. Mas eu expando essa frase para outras coisas também. Outras coisas que eu tive que começar a estudar depois e tal. No começo, o conhecimento é muito bagunçado, né? Então, você vai estudando ali, depois as coisas começam a ficar claras e tal. Eu citei esse exemplo de aposentadoria e tal, e é um bom exemplo para mim. No começo não entendia nada, mal sabia, né, de juros, não sabia, mal sabia de juros composto. E aí você vai estudando várias coisas e tal, financiamentos, essas coisas todas. E também vale essa frase, é isso que eu estou querendo dizer, Silvio. Você vai estudando um objeto bem definido, né? No caso que eu estou falando aqui, de aposentadoria, você vai estudando um objeto, chega num ponto, se alguém te faz uma pergunta, é natural. Você fala, não, isso aqui é isso, ó. Só fazer isso, tá. Você vai ver que é uma coisa ruim ou boa para você. Se você entender o ambiente, né? Essa questão de você conseguir se movimentar. No começo é escuro, mas depois fica tudo claro e você consegue se movimentar. Eu entendo nesse sentido. Chega uma hora que é natural, você conectou várias coisas e quando alguém te pergunta uma coisa, é como se a pessoa fala, onde está esse objeto? Você pega aqui na minha mão que eu vou te levar lá. Te levou lá, né? Você já sabe onde está cada coisa, né? Se a pessoa te pergunta, você sabe onde levar ela em cada lugar. Eu vejo assim essa frase. Eu extrapolo ela para outras coisas também, só para dizer isso. Para
Você extrapola para qualquer coisa que você quer aprender e que você não sabe, né? Que você tem interesse. E que também parece assim, que por baixo dessas respostas que a gente está dando, tem a concepção de que o interesse é seu, né? Você assumiu a responsabilidade para entender aquele assunto por conta própria. Você pode buscar uma conversa com um colega, um professor ou outra pessoa, porém, você está assumindo, né, que uma vez que você escolheu aquele objetivo, né, a própria escolha do que estudar, ou seja, você está assumindo, né, a sua responsabilidade, né, por estar... Então, ou seja, a nossa conversa aqui está falando também sobre autonomia, né? Em dado momento, o aluno ele começar a buscar autonomia. Isso. Então, assim, ele tem que fazer no momento essa transição. Ele vai ser obrigado, porque um dia as disciplinas vão acabar, né? Se você vai dar aula, quando você acaba a graduação e vai ser um professor, você vai estar lá na sua mesa, trabalhando a sua aula, né? Vou dar uma aula, sei lá, de função trigonométrica inversa. Você vai dar aula de tarde disso aí. Você vai ter que sentar na sua mesa, pegar os seus livros, os seus materiais, os seus vídeos do YouTube e vai ter que preparar a sua aula. Aí você vai ficar com dúvida ali, ou seja, você vai ter que, em dado momento, digamos, ser autossuficiente, né? Não dá para você o tempo todo, assim, ficar falando, não, eu devia ter aprendido isso, ninguém me ensinou isso, eu preciso que alguém me ensine isso. Não, você vai ter que, digamos assim, ter a sua autonomia, né? Então, acho que de tudo que a gente está conversando aqui também está muito ligado a isso. A Lívia comenta aqui, essa conversa também ajudou o aluno a se entender melhor. Legal, né? E até foi uma coisa que o professor Emerson comentou lá no início, né? Que é o autoconhecimento, né? Porque conforme até o Emerson falou, né? Que os colegas que ele conhece, né? Cada um estuda de um jeito. Então, assim, não há um padrão, né? Às vezes... Então, se não há um padrão, a única forma de você estudar, então eu penso assim, que não vale a pena você querer copiar uma forma que não é a sua, né? Então, cada um tem que buscar a sua melhor forma de rendimento, né? E para achar essa melhor forma também está ligado ao processo de autoconhecimento. Pode finalizar aqui, a última pergunta, gente, para a gente encerrar. Então, isso também está ligado ao autoconhecimento, Emerson. Questão de horário de estudo, né? Assim, será que o dia é tão cheio, a gente tem geralmente um monte de coisa para fazer, quem trabalha estuda, faz faculdade, lá tem que conciliar o trabalho com o estudo, e quem é professor igual a gente também tem que dar aula, tem que atender alunos, né? Tem que fazer os nossos estudos de matemática. Então, assim, e nem sempre essas atividades elas têm o mesmo nível de complexidade, elas vão variando. Eu sinto assim que as complexidades elas variam, né? Às vezes corrigir prova ali tem uma complexidade, você preparar uma aula tem uma outra, você tentar resolver algum problema tem uma outra. Então, assim, aí eu percebo assim que, para mim, eu sinto que eu sou mais produtivo de manhã, assim. Isso aí, eu percebi assim que de manhã eu estou mais disposto assim para estudar, né? Eu já tive colegas assim que são mais dispostos à noite, são mais noturnos, né? Eu acho que isso também vale para as outras áreas da vida, né? Mas eu acho que, então, nos estudos, pelo menos, eu tenho para mim que eu tenho essa característica, e conheci colegas também que têm uma outra característica. Você acha que, para você, Emerson, existe assim, você conhecer os horários do dia que você é mais produtivo, isso ajuda você a estudar? Bem, sim, eu acho que para mim fez parte, né, de conhecer, assim, de autoconhecimento, né? Eu, particularmente, de manhã eu não gosto. Eu prefiro à tarde e à noite. E uma coisa que acho que meu filho me perguntou por que eu estudava no domingo. Para mim é o dia preferido, domingo à tarde. Não sei por que também, mas me dá uma sensação de uma coisa mais calma, né? Parece que a semana vai começar e tal. E aí eu começo a sentar, né? Tipo, começar a tentar entender alguma coisa, me antecipar para a semana. Talvez seja isso. Mas eu destaco isso, sim. Eu tenho meus horários mais
prediletos, né? Que atualmente é à tarde. E coincidentemente, mas é por sorte, é o horário que meus filhos vão para a escola. Mas mesmo quando eles ficaram em casa na pandemia, era o horário que eu gostava, à tarde e à noite, ali um pouquinho à noite. Mas também um problema que eu sofri muito, e mais uma vez vou ter que falar, né? Não sei se essas coisas devem, mas existem uns momentos de preguiça, né? Que eu acho que tem que ser discutido, né? Uma preguiça eterna. Às vezes meu Deus, você não quer estudar. Eu fico, às vezes, um mês, alguma coisa assim, que eu não tem nada em mim querendo, né? Alguém está furando aqui, só um minutinho. Às vezes eu assumo, às vezes uma semana ou duas, fico um período ali sem ânimo. Não sei se isso acontece às vezes em tudo. E aí, no caso de, como eu sou professor, não sei se dá para me ouvir. Não, não, tá ótimo, vai lá. É porque Não tá ouvindo, não tá sem nada, vai lá. Porque aí, nesses momentos, eu pego para fazer outras coisas. Por exemplo, você falou corrigir prova ou algumas coisas assim. Quando eu tô com muita preguiça, eu invento outra coisa, né? Esses outros passos. Mas tem uma coisa perigosa, que como você retorna do momento de preguiça? Isso, para mim, em geral, tem que ser forçado. Você tem que ter, é o que a gente falou aqui várias vezes da consciência, né? Autoconsciência. Você ser independente e tal, significa que você ter consciência dessas vezes. Às vezes você vai estar com preguiça, muita preguiça, mas você tem que voltar a estudar. Eu já trabalhei em empresa e tal antes de ser professor, e lá não tem conversa. Seu chefe você vai trabalhar, você vai acordar às 7 horas da manhã, 7h30 você tem que estar no seu trabalho e ponto. E você vai. E nos estudos apesar de ter momentos que eu, né, dou uma parada assim, mas eu sou muito consciente que eu tenho que voltar, e aí eu faço aquele esforço genuíno, né, de pegar alguma coisa ali para ler e voltar a estudar. No caso da graduação, no ensino, né, eu acho que isso é uma atividade importante, né? Uma vez que você conhece o seu horário ali e tal, você criar uma rotina. Nossa, foi difícil até para eu assumir isso para mim mesmo, que isso é muito produtivo, né? Eu, às vezes você não quer, mas você fala, será que se eu vou começar a estudar sem estar com vontade, vai render alguma coisa? Não vai. Você acha, não vai, vou esperar a vontade vir. Não, não caia nessa, né? Eu tive que me convencer, não sei você, mas não, vou voltar, vou fechar aqui o Instagram, vou fechar aqui esse Netflix. E forçosamente, né? Não sei se você ensinou essa frase do forçosamente em matemática, que existe, mas forçosamente você vai sentar e vai tentar estudar, criar essa rotina, o hábito. Eu gostei muito disso, isso eu aprendi muito assim na minha vida. Você tem que ter um hábito, mesmo que você pare algumas vezes, você se estressa e tal. Mas eu destaco isso também, né? Não apenas o horário, mas agir de forma responsável, no caso, né? De forma consciente, sem sair da internet e estudar mesmo. Eu destacaria Não, isso também. nossa, é tanta coisa boa aqui nessa conversa, porque, olha, só para assim meio que complementar, né, o que o Emerson está falando, porque olha só, vocês entenderam, né? O Emerson, ele está no, como ele falou que adquiriu a liberdade, a autonomia, né, para estudar as coisas que ele gosta, que ele tem interesse, né? Isso aí está numa situação que não é a situação que vocês estão agora, porque vocês têm um programa de estudo. Enquanto vocês estão na graduação, estudando, vocês têm um programa. Então, assim, vocês não vão ficar, tipo assim, perdidos. Ah, o que eu vou estudar aqui e ali? Porque já tem um programa pronto. Então, assim, bem ou mal, pelo menos, isso te dá um certo ritmo. Tem as provas marcadas, tem o começo e o término do curso. Isso te dá um ritmo e te mantém estudando ao longo de 4 anos. Agora, a situação que
É o seguinte, agora vocês acabaram o curso de graduação e agora vocês querem estudar alguma coisa por conta própria, né? É essa situação que o Hermes tá, né? Porque agora ele é responsável para ir em busca dos assuntos, né? Dos problemas que ele quer estudar, né? Que ele colocou ali. Então, essa autonomia, né? Porque as outras coisas, para nós professores, a gente é fácil, assim, porque tem prazo, né? Eu tenho que corrigir a prova, então, forçosamente, você não tem como, assim, essa preguiça, ela vai embora na marra. Você tem que entregar as notas, daqui 2 dias, você está com preguiça, o coordenador vai te ligar. Então, digamos assim, que a preguiça, eu diria que ela afeta menos nesse sentido, porque as atividades de professor ali, elas são mais objetivas, né? Agora, quando você está por conta, né? Digamos, se é o seu patrão, né? É como se fosse um empreendedor, né? Então, e agora, né? Quando você é empreendedor, não tem assim ninguém, digamos, assim, o prazo não é tão rígido. Você vê que, assim, claro, as orientações que você faz tem os prazos, né? Mas não é como assim uma prova que vai cair amanhã, né? Então assim, às vezes pode ocorrer de você simplesmente ser engolido pelos outros problemas do dia a dia, né? E não conseguir fazer o que você quer fazer, né? Gente, a gente está encerrando já aqui. Só agora que eu lembrei que eu tinha falado que ia abrir para vocês fazer uma pergunta no microfone aqui. Eu não sei se o Hermes ainda consegue ficar mais uns 5 minutinhos aí, mas se alguém quiser fazer uma pergunta, fique à vontade aí, gente. Eu fui pegando pelo chat aqui, mas vocês podem ficar à vontade aí. Eu acabei monopolizando um pouco aqui. Também é da primeira que eu estou fazendo aqui, então a gente vai pegando o jeito aí. Então, gente, se não. Então, eu acho que é isso, né? Acho que a gente pode encerrar já. Agradeço demais, tá? O Emerson ter compartilhado aqui com a gente toda essa experiência, né? Prática, isso é mais importante, né? É aquela experiência ali do fronte de batalha, né? Na matemática, né? Isso é muito bom e vai ficar gravado aqui, e isso aqui vai ser muito, muito proveitoso. Então, obrigado, Emerson. Obrigado aos alunos também por ter participado do minicurso, né? E a gente encerra aqui o nosso minicurso aí com a presença do Emerson. Não, eu que agradeço, agradeço muito o convite. É legal conversar sobre essas coisas, às vezes a gente esquece, né? E, bem, enfim, eu gosto de matemática e eu aprendi a gostar, né? O que eu queria ter feito na graduação era outros cursos, mas aprendi a gostar mesmo, de verdade. E hoje em dia eu vejo que é como se fosse as pessoas, eu sempre brinco, as pessoas querem superpoderes e tal. A matemática é isso, é o sexto sentido, né? Ela permite você enxergar coisas fora da intuição, né? Como ela é uma ciência, você vê ela como ciência, bem organizada e tal, você consegue enxergar coisas que você não estava conseguindo, né? Desde a matemática aplicada e tal. Mas eu aposto muito na matemática nesse sentido, de você. Ela é um superpoder, assim, e nunca é demais, parece, né? Parece você aprender a demonstrar, igual você está ensinando, né? Conectivos lógicos, organizar o raciocínio. Cara, isso é fantástico, né? Parabenizar aí pelo projeto. Isso é fantástico, ensinar a organizar o raciocínio, pensar de forma, né, objetiva, né, com definição, o que é provar. Cara, isso para mim foi uma das coisas que fez eu gostar da matemática. Eu sou um cara que gostava de debater assuntos, né, gerais aí do dia a dia com as pessoas, e isso foi chocante para mim na matemática, que a matemática era isso também, né, não era só conta. Ela é uma coisa que eu amo, né, eu gosto muito, que é uma forma de debater ideias de forma muito organizada e tal. Até isso a matemática é, né, até isso ela te ajuda, né, você, né, pensar e se expressar melhor, né, de forma organizada. Eu parabenizo aí pela iniciativa, eu acho muito importante isso.
Eu gostaria de ter feito, né, um curso desse, visto alguns detalhes dessa forma, né? Mudar um pouco essa visão da matemática, porque, cara, matemática é muita coisa, é aplicada, alguns dizem que é poesia, não sei o quê. Eu falo que às vezes é até um sexto sentido, né, que permite você enxergar coisas que você não consegue. Você tem que ter uma matemática boa para conseguir entender alguns problemas e enxergar algumas soluções na sua vida que não enxergava antes. Enfim, para mim a matemática é a vida, né? Ela não é só o trabalho, ela está aqui, né? É o meu dia a dia. Então é isso. Obrigado, Felipe. Interessante essa concepção da matemática. Então Obrigado. tá, Emerson. Obrigadão, viu? Um abraço.